Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje eu vou abrir um parênteses que eu não abriria normalmente, mas eu sei que em muitas provas, principalmente no terceiro ano, isso cai. Balanceamento de reações por oxidação e redução. A impressão que dá é que reações de oxidação e redução são totalmente novas, uma regra totalmente nova, mas não, se você ver a nossa aula 15, que é um método de balancear qualquer reação que você queira, você em teoria não precisaria saber essa. Mas como eu sei que muita escola passa e muito professor pede em prova, por consideração, eu vou dar essa aula extra de como balancear reações de oxirredução pelo balanceamento de oxirredução, também conhecido como balanceamento redox. Então a gente tinha visto nos números de oxidação, reações em que o NOx podia variar ou não, e a gente tinha visto os NOx mais comuns. E é em cima disso que a gente vai fazer o nosso balanceamento. O método de balanceamento por oxidação e redução funciona baseado nisso, nas mudanças de NOx. Como que a gente pode pensar então numa reação de oxidação e redução balanceada a partir dos átomos que foram oxidados e reduzidos? Então vamos pegar a reação que está aqui, ó. Então aqui o balanceamento redox, só para não perder o costume. E eu também vou desativar aqui a parte da tela. Pronto. Então a nossa reação balanceada, se você for ver, é 4 ferros mais 3 oxigênios, que vai dar 2Fe2O3, óxido de ferro. Então a gente já viu aqui que o NOx do ferro é 0, porque a carga aqui é 0. A gente já visto que aqui o NOx do oxigênio é 0, porque aqui a carga é 0 também, só tem oxigênio. Aqui a história muda. NOx do O menos 2, logo o NOx do ferro. 2 vezes o NOx do ferro vai ser mais 6. Eu digo isso porque eu tenho 3 Os, 3 vezes menos 2 é menos 6. Logo mais 6 tem que ser aqui em cima dos 2 ferros. E se 2 NOx de ferro vai dar mais 6, logo NOx de um ferro só vai ser 6 por 2, que dá mais 3. A gente consegue ver então que o ferro, cada ferro aqui, para isso aqui acontecer, tem que mandar para fora 3 elétrons, ou seja, no processo de oxidação, o ferro está perdendo 3 elétrons, enquanto cada oxigênio está ganhando 2. O que eu posso tirar de conclusão disso, tá? Então, se eu for ver aqui no processo de oxidação, deixa eu só até escrever nas cores certas. Aqui no processo de oxidação, se você for ver, como que eu posso saber quantos elétrons estão sendo emitidos ou recebidos? A partir de uma coisa chamada delta NOx. Delta NOx, delta quer dizer variação do número de oxidação. No caso, como é uma oxidação aqui, é o ferro que está sendo oxidado. É o NOx dele que aumenta. Então, o delta NOx do ferro, a variação do número de oxidação do ferro é final. Delta, seria o NOx do ferro final menos o NOx do ferro, do ferro inicial. Só melhorar isso aqui, né? NOx do ferro no final menos NOx do ferro inicial. Isso aqui vai ser 3 menos 0. Só que a gente tem que lembrar que são 4 ferros, né? Então tem que multiplicar isso aqui por 4 para saber de fato quantos elétrons estão sendo mandados para fora. Então isso aqui vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12 elétrons sendo mandados para fora no processo de oxidação. Agora vamos ver aqui, eu digo que são 4, né, porque a gente consegue ver aqui na reação balanceada, que tem 4 ferros aqui, e 2 vezes 2, 4 ferros aqui também. No caso do oxigênio, vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, no caso da redução do oxigênio, eu vou ter o delta NOx do oxigênio, que ou seja, vai ser a mesma coisa, né? O NOx do oxigênio
final menos o NOx do oxigênio inicial acaba em menos 2, começa em 0, só que eu tenho que lembrar que eu tenho 6 oxigênios, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então eu tenho que multiplicar por 6. Então isso aqui é menos 2 vezes 6, que é igual a 12. No caso vai ser menos 12, né? Só que a gente tem que lembrar que essa carga aqui não faz sentido. Isso aqui quer dizer o quê? O menos está querendo dizer que está entrando. Então na oxidação a gente tem 12 elétrons saindo e na redução a gente tem 12 elétrons entrando. A quantidade de elétrons mandado para fora na parte da oxidação, quando balanceado, é igual à quantidade de elétrons que estão sendo pegados pela redução quando também está balanceado. Esse é o único fator que vai guiar o processo de oxidação e redução. Elétron não sai por aí voando sozinho. O tanto de elétron que é mandado para fora na oxidação tem que ser igual ao tanto de elétrons que é puxado, recebido no processo de redução. E essa vai ser a base do que é chamado o método de balanceamento por oxidação e redução. Então vamos ver como é que ele funciona. Vamos pegar uma reação lógica não balanceada para ver como o balanceamento funciona. Então eu vou até escrever essa reação aqui embaixo. Então vai ser zinco mais ácido clorídrico, que vai dar cloreto de zinco mais gás de hidrogênio. Qual que vai ser o primeiro passo? O que eu fiz ali primeiro para ver se tinha realmente uma variação de oxidação e redução? É ver o NOx das substâncias. Então se eu for aqui, a carga do Zn aqui é 0, logo o NOx do Zn é 0, inicialmente. Aqui, o NOx do H costuma ser mais 1, e para dar 0, o do cloro tem que ser menos 1. Mais 1 com menos 1 dá o 0, que é a carga final do HCl. NOx do Cl continua sendo menos 1, logo eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2 aqui em cima, porque eu tenho 2 cloros. Então, que número que com menos 2 dá o 0 do ZnCl2 é o mais 2. 2 com menos 2 dá 0. E 2 com menos 2 você vai ter justamente a carga final do ZnCl2, que é o 0. E no caso do H2, 2 vezes o NOx do H tem que dar 0. Logo o NOx de 1H só, como a gente viu para o Cl2, para o F2 e assim por diante. 0 sobre 2, isso aqui vai dar 0. Qualquer substância simples, os átomos vão ter NOx 0, porque afinal de contas só tem eles ali. Ninguém puxa mais que ninguém, as interações são todas equivalentes. Acabei de fazer o primeiro passo. Acabei de identificar quais são os NOx de cada átomo de cada substância da minha reação. Então o segundo passo é ver quem oxidou e quem reduziu. Se você for ver, o Zn, o zinco, ele foi de 0 para mais 2. E o H, ele foi de mais 1 para 0. Eu tenho variação de NOx aqui, então eu posso balancear por esse método que a gente vai ver agora. Quem que oxidou e que reduziu? No caso, o Zn oxidou. Ele foi de 0 para mais 2. Por isso que eu fiz de vermelho. Eu vou usar esquema de cor agora, que eu já estava usando antes também, nas últimas aulas. Vermelho oxidação, azul redução. E por causa disso, a gente pode ver que o hidrogênio também reduziu. O hidrogênio reduziu e o zinco oxidou. Então o zinco foi de 0 para mais 2, oxidação. O NOx aumentou, enquanto o hidrogênio foi de mais 1 para 0, o NOx diminuiu. A gente teve uma redução do HCl. Então vamos lá. A gente identificou quem oxidou e quem reduziu. Agora vamos fazer aquele processo que a gente fez lá em cima, da variação de ΔNOx na oxidação. Vou até fazer com as cores que eu escrevi até agora, só para não perder quem está fazendo o que aqui. Oxidação e redução. Essa parte aqui ela é um pouco delicada, tá? Porque antes a gente estava partindo da reação balanceada, então tudo bem. Agora, quais são as regras que eu vou usar aqui? Primeiro, o Zn ΔNOx do zinco vai ser igual a NOx final do zinco, que é 2, menos o NOx inicial do zinco, que é 0.
Isso aqui é igual a 2. Só que eu tenho que multiplicar pela quantidade de zincos que eu estou gerando. Aqui eu tenho um zinco, os reagentes. Eu também tenho um zinco nos produtos. Logo, essa quantidade é igual a 1. 2. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. E na redução? O delta NOx do H, ele acaba em 0. Né? Caso ele acabe em 0, começa em mais 1. Isso aqui é menos 1. E quantos hidrogênios aqui estão sendo gerados? Ou, que é essa regra geral, qual é o lado que tem mais hidrogênios? Qual? O lado da substância dos reagentes ou o lado da substância dos produtos? No caso do HCl tem só um hidrogênio. E o H2 tem 2 hidrogênios. E eu tenho que fazer essa multiplicação aqui de acordo com a substância que tem a maior quantidade de átomos da substância que eu quero, ou do átomo que eu quero. No caso, o átomo que eu quero aqui, que eu estou analisando, é o H, o hidrogênio. Quem tem mais H, HCl ou H2? H2. Logo, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, fica menos 2. E é por isso que aqui eu multipliquei por 1. Por que eu multipliquei por 1? Porque esse lado aqui tem 1. Esse lado aqui também tem 1, então meio que tanto faz. Agora, no hidrogênio, não. Tem diferença. Eu tenho que pegar sempre o lado que tem mais aquele átomo que eu estou analisando. No caso, o H2 tem mais H do que só o HCl. Por isso eu multipliquei por 2. Agora entra a parte que mais causa confusão e a parte que também não gosto muito desse método, tá? A gente vai fazer o seguinte. A variação de inox do zinco, esse 2 em vermelho aqui, ele vai ser o número da substância que foi reduzida. Logo, a substância que tem H. Então, a substância que tem H, que eu vou mostrar como se escolhe agora, vai receber o número 2 no balanceamento. E como que eu escolho com essa substância? Eu não acabei de escolher o H2, porque o H2 é a substância que tem mais Hs nessa multiplicação. Então, vai ser ela que vai receber o número 2, que veio justamente do processo de oxidação depois de efeito delta NOx do zinco e multiplicar por 1 por causa que tem um zinco só. Então, qual que vai ser o NOx do H2? 2, porque esse é o número que saiu. E é por isso que eu não coloquei aqui, porque H2 tem mais hidrogênios que HCl. Sempre tenho que ver quem tem mais daquela substância, daquele átomo que está sendo oxidado ou reduzido? Sim, é assim que a gente começa. E aqui na redução, lógico que deu menos 2, né? Só que o que importa pra gente é o número, tá? Não é o sinal. O que importa pra gente é isso aqui. O sinal, irrelevante. O que importa é só o número. Pelo mesmo raciocínio, o do hidrogênio, a parte da redução que me deu o número 2, eu vou ter que colocar do lado que tem mais zincos, porque é a parte que oxidou. A gente faz essa inversão. O número do processo que oxidou vai para o átomo que reduziu, e o número que a gente consegue do átomo que reduziu vai para a substância que oxidou. A mesma pergunta que eu fiz antes, quem tem mais ZNs? Esse ZN aqui ou os ZNs, o Cl2? No caso, os dois ZNs, as duas substâncias com ZNs, têm a mesma quantidade de zincos, um só. Então o que eu faço? Em quem que eu vou colocar esse 2 que eu consegui? Muito simples. Já que os dois têm a mesma quantidade, eu coloco nos dois. E com isso eu já consegui colocar números em quase tudo. Depois que você consegue isso, e por isso que eu não gosto tanto desse método, isso aqui não vai sair pronto. Você vai ter que continuar tentando balancear por tentativa e erro. O método que a gente viu na aula 15, que era o método das equações, com as letras que a gente usava normalmente, já sai tudo pronto no final. Esse daqui você ainda vai ter que tentar fazer uma espécie de tentativa e erro para balancear a reação. O que não é muito difícil quando você tem quase tudo balanceado. Então, por exemplo, eu tenho 2 CLs. Eu tenho 4 CLs. 2 vezes 2 dá 4. Tenho 4 CLs aqui em cima. E aqui nos reagentes, eu tenho só um CL, que é do HCl. Que número eu tenho que multiplicar por 1 para dar 4? No caso, é o próprio 4. 4 vezes Cl dá 4 CLs. E aqui eu também tenho 4 CLs. Os CLs, os cloros, estão balanceados. Agora vamos ver se o mesmo acontece para os hidrogênios e para o resto como um todo. Então,
tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4 hidrogênios. Está balanceado. Tenho 2 vezes 1, 2 ENs aqui. 2 vezes 1, 2 ENs aqui. E com isso eu consigo concluir que essa reação está realmente balanceada. E esse é o passo a passo. Então, voltando aqui, primeiro passo, ver se realmente é um processo de oxidação e redução, senão não vai dar certo. Esse método não dá certo. Depois eu vejo quem oxidou e quem reduziu. Faço a avaliação de inox levando em conta os átomos que estão nessa reação. E no caso, para cada átomo, eu vou ver qual lado que tem mais desse átomo. Então, no caso aqui, eu multipliquei a conta do hidrogênio por 2, por esse 2 aqui, porque eu tenho H2, que tem mais hidrogênios que o HCl. Depois, eu vou fazer essa inversão. O número do processo de oxidação, que é o do zinco, vai me dar, na estequiometria, no balanceamento, o número das espécies que tem hidrogênio. E eu coloco esse número do lado em que eu tenho mais hidrogênios. No caso, qual lado tem mais hidrogênios? H2 ou HCl? O H2. Por isso que eu botei esse 2 do lado do H2, porque ele é o lado que tem mais hidrogênios. E do mesmo modo na inversão, o número do processo de redução, da conta referente ao processo de redução, vai me dar o número do processo de oxidação, no caso, o número da substância que tiver zinco. Faço a mesma pergunta, esse 2 aqui vai para quem? Para o Zn ou para o ZnCl2. Os dois têm a mesma quantidade de Zns. Zn tem um Zn só e ZnCl2 tem um Zn só. Logo, eu boto o número 2 que eu conseguir nos dois. Então, quando a quantidade for igual, eu boto nos dois. E no final, eu simplesmente faço por tentativa e erro até conseguir balancear todo o resto. Agora é o seguinte: 2En mais 4HCl dando 2ZnCl2 por 2H2. Você pensa, pô, será que tem algum número que consegue dividir tudo isso aí sem dar fração, sem dar número quebrado? A resposta é que tem. Se a gente for ver aqui, ó, 2 e 2, a gente consegue simplificar aqui direto, ó. Aqui fica 1, dividindo tudo por 2, né? E aqui fica 1 também. E por que isso é possível? Porque eu consigo dividir os dois números por 2. Afinal, os dois números são 2. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa e dividir todo mundo por 2 também. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1 aqui também. E 2 por 2 também dá 1 aqui também. Mesmo, continua balanceado, porque eu só dividi tudo por 2, mas agora está com os menores números inteiros. Ao invés de números múltiplos de 2, agora tenho só números inteiros e os menores possíveis. Vamos repetir esse processo para uma reação que vai ser um pouquinho mais chata. Que é a reação de ácido nítrico com fósforo, dando ácido fosfórico e monóxido de nitrogênio. É uma reação que tem mais substâncias, variações de nomes um pouco mais chatas, mas se a gente fizer com calma, sem neura, a gente consegue calcular exatamente quanto que vai ter em cada um no final. Então, mais linear. Primeiro passo, identificar os NOx. NOx do H costuma ser mais um aqui no diferente. NOx do O, menos 2. Então vamos fazer umas continhas aqui. NOx do H é mais 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6, porque eu tenho 3 oxigênios. E que número que com 1 e menos 6 dá 0 é o número 5. 5 mais 1, 6. 6 menos 6, 0. E você consegue a carga zero do HNO3. Então o NOx do N aqui é 5. Aqui no P, 4 vezes o NOx do P tem que dar 0. Que a carga aqui é 0. Logo, o NOx do P tem que ser 0 por 4, 0 também. De novo, uma substância simples, só tem um tipo de átomo, um tipo de elemento. Logo, o NOx dos átomos aqui vão ser todos 0. Então, na água, o NOx do H é mais 1, NOx do O é menos 2. H3PO4, NOx do H mais 1, NOx do O menos 2. Então aqui fica 3 vezes mais 1 dá mais 3. 4 vezes menos 2 é menos 8.
Então, que número que com menos 8 e mais 3 dá 0? Esse número é o mais 5. 3 com 5, 8. 8 com menos 8 dá 0. Se você quiser, se fazer conta de cabeça está difícil, eu chamo isso aqui de x. Então eu sei que o NOx do fósforo mais 3 menos 8 é igual a 0. No caso, eu chamei o NOx do fósforo de x, mas você poderia continuar com o NOx do fósforo, que é o NOx do P. Então, x menos 5 é igual a 0. Portanto, x tem que ser mais 5. Tá? Se tá ruim fazer conta de cabeça, faz aqui uma equaçãozinha simples, problema nenhum. Então aqui o NOx do P é mais 5. E aqui o NOx do O é menos 2. Então que número que com menos 2 dá 0 é 2. 2 menos 2 dá 0. Então o NOx do N é mais 2. Segundo passo, vamos ver quem oxidou e quem reduziu. No caso, o P foi de 0. O P foi de 0 para mais 5. Enquanto o N, o nitrogênio, foi de mais 5 para mais 2. Como o fósforo, o P, foi de 0 para mais 5, o seu número de oxidação aumentou. Ele quer dizer que ele está mandando elétron. E com isso, o P4 é a substância que está sofrendo oxidação. E no caso do nitrogênio, ele vai de mais 5 para mais 2. O NOx diminuiu. Isso quer dizer que ele está pegando elétron. E com isso, o HNO3 é a substância que está se reduzindo. Agora vamos só repetir o que a gente fez antes. Aqui oxidação. E aqui a linha da, fazer de azul, redução. No caso da oxidação, é o caso do P, que é o fósforo, delta NOx do P. NOx final do fósforo 5 e começou com 0, logo 5. Só que eu tenho que ver se eu tenho que multiplicar por alguma coisa, né? Tem alguma substância aqui com P, com o fósforo, que tem mais P's que a outra? E a resposta é sim, tem. O P4 tem 4 fósforos. O H3PO4 tem só 1. Logo eu tenho que multiplicar por 4 a minha conta. Então isso aqui vezes 4 é igual a 20. E no caso da redução, eu tenho o delta NOx de quem se reduziu, que foi o nitrogênio. Acabou em 2, o NOx final é 2. Começou com 5. Isso daqui fica menos 3. Tenho que multiplicar pelo que no caso? HNO3 tem só um N. NO tem só um N. Logo, tenho que multiplicar por 1. Menos 3. Lembrando que a gente só quer o número que é o 3. Passo 4. Esse 20 aqui veio da conta usando o P, o fósforo que se oxidou. Logo, o 20 vai ser o número do átomo que se reduziu, que é o N. Então eu vou botar 20 na substância que tiver N. Só que eu tenho substância com N aqui, HNO3, e substância com N aqui, que é NO. Eu tinha falado que a gente bota esse número no lado da substância que tivesse mais desse átomo. Quem tem mais N, HNO3 ou NO? No caso, os dois têm a mesma quantidade. Então eu boto esse 20 que a gente conseguiu nos dois. E no caso, o 3, que foi o número que veio com a conta do N, ele vai ter que ir, pela mesma lógica da inversão, para o lado para balancear o P, que é o fósforo. Então esse 3 vai aonde? Vai ser do lado que tiver, na molécula que tiver mais fósforo, mais P. Quem tem mais fósforo? P4 ou H3PO4? No caso, H3PO4 tem só um P. Logo eu vou botar esse 3 aqui, ó, que eu consegui pela conta do nitrogênio que se reduziu, eu vou botar do lado do P4. E chega o último caso, eu vou balancear todo o resto por tentativa e erro, só com uma tentativa agora um pouco mais guiada. Dica pessoal minha, deixa oxigênio e hidrogênio no final. Oxigênio O e hidrogênio H tem em todo lugar, de uma bagunça começar com eles. Então vamos ver N
e P, que são os outros dois átomos. Tenho 20 N's aqui, eu tenho 20 N aqui nos produtos também. O N já está balanceado. Vamos ver o P agora. 3 vezes 4, eu tenho 12 P's. E aqui eu tenho um P só. Um fósforo só. Então, que número que eu tenho que multiplicar por 1 para dar 12? No caso, esse número é o próprio 12. Então, aqui fica 12H3PO4. 12 vezes P dá 12P. O P também está balanceado. Tem número em todo mundo, menos na água. E lembra que eu falei que H e O geralmente deixam no final? Geralmente a água vai ficar no final porque ela tem H e O só. Então vamos lá. Vamos ver do que a gente precisa. Vou pegar hidrogênio, tá? Geralmente se pega hidrogênio depois oxigênio, mas é mais questão de gosto pessoal agora. Tenho 3 vezes 12, 36 hidrogênios aqui nos produtos. Nos reagentes, eu já tenho 20 aqui no 20HNO3. Então, de 20 para 36, faltam 16 Hs aqui. Que número multiplicado por 2 vai me dar 16 Hs? Esse número é o 8. 8 vezes 2 dá 16. Quando isso acontece, a quantidade de hidrogênios agora está balanceada, porque 20 mais 16 dá 36 Hs. Vamos só ver se o O está balanceado também, só para desencargo de consciência. Se a gente fez tudo certinho, é para estar também. Então, a gente vai ver, tem 3 vezes 20, 60 Os aqui. 8 vezes 1, 8 Os aqui. Então, eu tenho 68 oxigênios aqui. E agora a gente consegue ver que isso aqui está devidamente balanceado. Então, eu tenho 60 mais 8 dá 68 O. Peraí que isso aqui ficou feio. Paguei porque ficou feio. Então, quanto que vai ter nos produtos? 4 vezes 12, 48 Os. 20 vezes 1, 20 Os aqui. E nos produtos eu vou ter 48 mais 20, 68 Os. Tenho 68 oxigênios nos reagentes e 68 oxigênios nos produtos. Todos os átomos estão devidamente balanceados. Então, por mais que isso aqui fique estranho, feio, com números muito maiores do que a gente está acostumado a ver, esse daqui é a reação balanceada corretamente. 20HNO3 mais 3P4 mais 8H2O, dando 12H3PO4 e 20NO. Não dá para simplificar, porque primeiro não tem nenhum número que divida tudo isso sem dar fração. E se você for ver, aqui deu 23. 23 não são múltiplos um do outro. Não consigo dividir 23 pelo mesmo número sem dar fração. Então esses aqui são realmente os menores números inteiros que eu posso chegar com esse balanceamento. Estranho, mas pode acontecer. E com isso a gente consegue resumir todos o nosso processo com todo esse passo a passo que a gente fez até agora. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Essas reações que têm mudanças, transferências de elétrons de uma substância para outra, que são as reações de oxidação-redução ou oxirredução, a gente tem um método de balanceamento baseado no fato que o tanto de elétron que é mandado pela oxidação tem que ser o mesmo tanto de elétron recebido pela redução. Se a gente for fazer aqui a conta com essas reações, a gente vai conseguir ver que o tanto de elétron emitido e recebido é o mesmo. A gente vai conseguir ver, tá bom que em alguns casos mais complicados que outros, mas o tanto que é emitido, mandado para fora pela oxidação, é o mesmo tanto que é recebido na reação de redução. Então, se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, no caso do fósforo, o número de elétrons mandados, que é o caso da oxidação, vai ser, no caso, um fósforo vai de 0 para mais 5, ele manda 5 elétrons. Vezes os 12 que eu estou formando, 4 vezes 3 é igual a 12, tem 12 aqui e 12 aqui. Esses 5 vezes 12 vai dar 60 elétrons. E o número de elétrons recebidos?
A gente vai ver que um nitrogênio foi de 5 para 2. Ele recebeu 5 para 2, 3 elétrons. Só que eu tenho 20 deles. Locus, 3 elétrons de cada um dos nitrogênios, vezes o fato que eu tenho 20 nitrogênios. Então, cada um recebe 3 e eu tenho 20. Logo, o total recebido foi 20 vezes 3, 60 elétrons. No final do balanceamento, a gente observa o mesmo comportamento. E isso é mais uma evidência de que esse balanceamento aqui está correto. Gente, obrigado por quem ficou até o final. Essa aula foi um pouquinho mais longa porque eu tinha que mostrar esse passo a passo. Mas se você não gostou desse método de balanceamento, você também sempre pode usar o método que a gente viu na aula 15 sobre balanceamento de reações. O método de balanceamento de reações que funciona para qualquer reação que você queira imaginar. Então, se você gostou da aula, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que com certeza tem dúvida em balanceamento por redox. E deixa aqui um comentário sobre o que você quer que eu faça nos próximos vídeos. Ou sobre o que você quer que eu fale. E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender mais em menos tempo, eu recomendo você dar um pulo no Instagram, @prof.matheusgaldino, que eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a como entender química e ciência de um jeito mais inteligente. Gente, vejo vocês na próxima aula, que a gente vai falar mais de processos relacionados a reações de oxidação e redução, que são as pilhas e eletrólise. Até mais!